Ouvintes da Rádio Liberdade FM, muito bom dia! Hoje eu estou aqui a convite especial da emissora para bater um papo com uma grande personalidade. Com raízes fortes aqui na nossa querida Ipuã, sua história inclusive é bem relacionada, tem inúmeros familiares que moram aqui na cidade. O escritor Vítor Garcia Preto. Vítor tem 6 obras publicadas, muitas delas trazem referência à nossa cidade. Vítor, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui à Rádio Liberdade FM e obrigado também por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Bom dia, eu que agradeço, pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes, E realmente eu tenho uma forte ligação aí com a cidade, Ô Vítor, eu queria que você começasse contando a sua ligação com o interior, a sua ligação com Ipuã e a sua descoberta na escrita. Se tem a ver com essa relação do interior? Eu sou oriundo, do interior de São Paulo. Eu nasci em Ribeirão Preto, morei a vida inteira em Ribeirão, Então eu sempre tive esse olhar de uma pessoa do interior paulista mesmo. A minha relação com Ipuã, e até com outras cidades aí da região, São Joaquim, Orlândia, mas mais forte em Ipuã, é a questão familiar, Eu tenho a minha família, toda a família da minha mãe é de Ipuã. Minha mãe nasceu em Ipuã, viveu uma boa parte da vida. Os meus avós, são ipuanenses. E até por ter parentes, por ter essa conexão, eu sempre estive, sempre visitei a cidade, frequentei. Então, para mim é natural, assim, a cidade de Ipuã, ela faz parte, da minha vivência, da minha infância, da minha adolescência, de tudo. E eu acho que desde sempre eu gostei, assim, do processo criativo. Eu gostava da escrita, gostava dessa ideia mesmo, de poder transcrever algo ou que eu estava pensando, ou a parte de imaginar situações, e poder criar. Só que eu acho que eu descobri isso efetivamente um pouco mais tarde, já adulto, e fui desenvolvendo aos poucos a escrita, fui me aprimorando, demorei até um pouco para publicar o primeiro livro, que ele veio em 2020, mas daí em diante aí eu não parei, Foram várias publicações. E aí você perguntou se a escrita ela vem, dessa questão do interior. Sim. Eu acho que tudo está relacionado, Acho que tudo que a gente é a soma de tudo que vê, Então, todos os meus valores, a minha criação, a própria ligação, com Ipuã, enfim, com tudo que eu vivi desde então, acho que de alguma forma contribui, para hoje o que eu escrevo, ou o que eu sou. Vítor, e conta para mim sobre a sua primeira obra, como que você teve então essa ideia e, claro, como qualquer escritor brasileiro hoje, eu queria que você falasse das dificuldades também. A primeira obra, ela foi algo que surgiu assim de uma forma bem inocente até, bem despretensiosa. Claro, eu já escrevia bastante, mas ainda nem fazia ideia de como publicar nada. E o grande insight que eu tive foi em 2015. Eu escrevi o que seria, vamos dizer, o esqueleto, da obra em, bem dizer, um dia e meio. Eu não sei exatamente falar como, a partir de onde surgiu a ideia, Foi algo que veio tudo. Claro que é aquela questão muito do que eu já acompanhava, sobre a primeira obra, acho que eu não falei, ela é um romance ficcional que fala do Come Fogo, o clássico aqui dos 2 times de futebol de Ribeirão Preto. Botafogo e Comercial. Isso, o Botafogo Comercial. E, é claro, tudo que eu acompanhava de esporte, de alguma forma, me deu bagagem, embasamento para escrever a obra. Mas foi algo assim muito espontâneo, que foi surgindo. Então eu escrevi todo esse esqueleto e eu deixei ele, entre aspas, engavetado, o arquivo salvo no computador, por mais de 3 anos. Eu voltei a mexer nele no final de 2018 e aí eu fui enriquecendo a obra, completando. Então é uma obra que ela fala do futebol da cidade de Ribeirão Preto, mas com algumas outras abordagens, tanto de alguns outros esportes de Ribeirão Preto, como o time de basquete, o Coque, como de alguns outros times do interior, do Sertãozinho, Batatais, Inter de Bebedouro. E acaba também, aí tem algumas referências a Ipuã, porque
é como se fosse um diário de um jornalista. Então ele vai falando tudo que ele acompanha. Aí eu dei um jeito de introduzir algumas referências aí pro Han. E a dificuldade, né, como escritor, eu nunca fui do meio, assim, eu não fiz nenhum curso universitário ligado a letras ou a jornalismo ou algo nesse sentido. Então, eu nunca fui acadêmico, né? Então eu não estava ligado. Para mim, a ideia de publicar o primeiro livro, e esse, quando eu concluí, eu tive certeza, né? Eu falei, eu acho que eu posso publicar, mas assim, sem nenhuma noção do mercado editorial. Eu entrei em contato com as editoras através do Instagram, né? Fui mandando, algumas respondiam, outras não, mas fui tentando assim de forma completamente inocente, sem noção nenhuma. Até que deu certo tudo, né? É uma editora que a gente entende muito bem, né, as ideias, formou uma boa parceria, mas assim, não é fácil, não é tão simples você publicar obras. Claro que você pode ter aí alguns projetos que você pode se inscrever e tentar alguma ajuda, mas no geral é um pouco complicado. Tanto a questão de, na maioria das vezes, você desembolsar um valor para investir na obra, como a luta para divulgação, né? Não se vende livro com tanta facilidade. Por mais que você batalhe, assim, que você se esforce, nem sempre você consegue divulgar da maneira que você gostaria. Eu acho que quem gosta vale a pena tentar, né? Vale a pena ousar nisso, mas não é tão simples, né? Tem que ter consciência disso. Com certeza. E depois, esse é de 2020, né? O Romance Come Fogo, o maior clássico. E aí depois, 2 anos seguintes, o livro de contos Os Brazucas e Outras Aventuras também. Esse relativamente Isso. traz o quê? O conto principal, né, que se chama Os Brazucas, ele faz uma referência em geral à cultura brasileira, né? O nome vem disso, né? E aí na verdade, eu falo um conto, mas eu acabei escrevendo ele em versos, né? É algo bem específico, né, da maneira com que eu contei, mas ele fala das manifestações culturais do Brasil de modo geral. E aí outros contos, cada um tem assim uma visão, né, uma estrutura. Tem um que chama Munique à Deriva, que eu não sei exatamente por qual motivo, mas quando teve aquela paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo em 2017, eu fiquei na cabeça que tinha que ser escrito uma ficção ou alguma coisa sobre isso. E aí eu escrevi anos depois, né, do ocorrido, e publiquei nessa obra, né, que é de uma menina que tem problemas psicológicos, então meio aquele caos, né, conta a vivência dela. Tem outros em cidades ficcionais, como, por exemplo, apenas mais uma versão de Romeu e Julieta, que eu conto. Enfim, eu faço, de certa forma, uma sátira, uma paródia, né, com a história de Shakespeare. Tem vários outros contos, né? O principal é que eu queria desvincular um pouco do primeiro livro, assim, de achar que eu só escreveria romance ou que eu só escreveria sobre futebol ou esporte, né? Então esse vai para um outro rumo, que cada conto com uma visão diferente, uma temática diferente. Uhum. E aí, nesse ano de 2023, o romance As Músicas Falam por Mim, tem também os livros de poesias, textos sinceros, a primeira antologia poética do autor e poemas para ela, e também o livro infantil, que está disponível até o momento em formato digital, Os Segredos da Casa do Tio Preto, o que aconteceu com João Cravo. Então, tem algum no forno ainda, Vitor, que você pode trazer aí pra gente, já despertando a curiosidade de quem está nos ouvindo? Olha, assim, eu escrevo muito, né? Então, algumas coisas, provavelmente o ano que vem é certo que vai sair um livro de poesia, né? Mas eu ainda tô formulando, não tem assim tão pronto, né, para falar alguma coisa, mas pelo menos um de poesia, né? Acho que até mais coisa. E aí é, eu nunca tinha publicado poesia até esse ano, né? Mas eu já tinha várias escritas e aí foi consequência, né? Eu publiquei o primeiro, tinha outras no forno que eu falei, prontas, né? No forno não, prontas mesmo, que eu falei, ó, dá para levar assim poemas mais românticos, né? Então surgiu a ideia, né? O título Poemas para Ela, o livro de música que
é, eu não sou músico, né? Muitas pessoas perguntam isso, não sou músico profissional, não tenho essa ligação direta, mas é de fã mesmo, de gostar de música, e o nome em si é algo que tem um significado forte para mim, né? Isso das músicas falam por mim é muitas vezes ouvir uma música e a música dizer algo que eu senti, algo que eu vivi, né? Tem música que eu, como escritor, eu penso, parece que eu deveria ter escrito essa música de tanto que É. identifica, né? E é também um romance falando do tema. Isso vem do coração, da vivência, da sensibilidade, porque tem muita gente que tem dificuldade mesmo de expor tudo que está pensando, imaginando, ou até mesmo para essa criação, né? A gente vê que você faz isso pelo jeito o tempo todo, né, Vitor? Eu escrevo praticamente todos os dias, né? A questão da escrita para mim é uma necessidade, virou algo que é a minha forma de expressar, né, a minha forma até de fugir um pouco da rotina, né, de distrair, quase uma terapia mesmo. Mas a questão assim de onde vem é difícil explicar, né? Eu vou tendo ideias, anoto e de alguma forma eu acabo conseguindo transpor para o papel, né? Eu não sei se eu consigo expressar tudo que eu sinto, tudo que eu penso, assim, com precisão, mas de alguma forma eu consigo registrar, né, as minhas ideias, os meus sentimentos, as mensagens que eu quero passar. E para quem quer conhecer mais o Vitor Garcia Preto, além das redes sociais, alguma outra plataforma, como que faz para te encontrar? O meu Instagram, né, que eu publico bastante coisa, tanto o pessoal, né, o Vitor Garcia Preto, tem um Instagram que é exclusivamente para os meus textos, né, que é o Textos Sinceros, né, é um S só, Textos Sinceros, tudo junto. Pode ver também, ali eu publico algumas coisas que eu escrevo, com o mesmo nome. Tem um canal no YouTube, que é TikTok, né, que é a mesma coisa. TikTok tá Vitor Garcia Preto, canal do YouTube Textos Sinceros, que é basicamente alguns textos que eu escrevo, né, eu publico, e pode entrar em contato aí, ver um pouco mais das minhas obras, pode mandar direct que a gente conversa. Inclusive para saber um pouquinho da bibliografia do nosso autor, né? Ah, com certeza, né? Cada livro tem os detalhes, tem as suas propostas, né? E aí a pessoa que se interessar, quiser saber um pouco mais, aí eu fico à disposição. Vitor, eu queria agradecer aqui a sua gentileza em falar com a Liberdade FM, trazendo um pouquinho da sua história, contando um pouquinho também da sua carreira como escritor, já com 6 obras lançadas, uma delas em plataformas digitais. E claro, antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem, não só de final de ano, como no todo clichê, né, de época de Natal, de Ano Novo, mas também pensando no incentivo à leitura, até porque você tem esse lado também de principalmente despertar nas crianças, nos adolescentes, esse hábito da leitura que muitas vezes fica tão esquecido. Não, claro. Primeiramente, né, obrigado a vocês aí pela atenção, pelo convite. Obrigado aí aos ouvintes, né, que um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, que a gente consiga cada dia, né, realizar nossos objetivos, nos tornar pessoas melhores. E com relação à leitura, eu acho muito importante nós criarmos o hábito da leitura. Os pais, né, que estão me ouvindo, é muito importante você criar o hábito de leitura ao seu filho, incentivar, né, que comece com leituras mais simples, que seja qualquer coisa, um gibi, qualquer coisa nesse sentido, mas desperte a ele que é preciso olhar a literatura, a leitura também como uma forma de lazer, né, não uma obrigação. Da mesma forma que as pessoas, para relaxar, vão assistir um filme, vão ouvir música, fazer outras coisas, criar esse hábito também de ter o prazer em ler, né, de ser até uma forma de relaxar. A gente, por mais que tenha até muitas pessoas que leiam hoje em dia, nós também temos, no geral, a falta desse hábito, né? Se a gente pegar a grande população em geral, isso em qualquer lugar do Brasil, falta um pouco esse hábito de leitura, né? E isso acaba prejudicando, porque de diversas formas a leitura vai nos esclarecer, vai abrir portas, né? Vai passar informações que muitas vezes nós não teremos em outras fontes, né? Outras mídias. Então eu acho que é muito importante isso aí, de buscar
incentivar a leitura, né? E, claro, desde adultos, que comece por um livro simples, um livro fácil, e valendo e criando aos poucos esse hábito. É algo importante, sim. Para não deixar ele ficar esquecido, com certeza. Vitor Com Garcia certeza. Preto, muito obrigado, viu, pela gentileza, um bom fim de ano para você e parabéns pelas obras e claro que muitas outras venham nos agraciar, né? Venham nos presentear, trazendo boas histórias, trazendo boa leitura. Eu que agradeço. Obrigado. E aqui encerramos o nosso bate-papo com o Vitor Garcia Preto, é escritor, 6 obras lançadas, trazendo um pouquinho da sua vivência, da sua história e também das suas ideias para o ouvinte da Rádio Liberdade. Muito obrigado também à Liberdade por proporcionar esse momento tão importante, tão rico aqui para os nossos ouvintes. Um ótimo dia para todo mundo.